E aí, galera, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Circuito da Física e hoje teremos o nosso início do curso de quem? De eletrostática, né? O curso de eletricidade, né? Que vai de eletricidade eletrostática até eletrodinâmica. Então venha comigo mais uma vez aprender física com qualidade. Eletrostática. Eletro vem de eletricidade, né? E estática vem de ideia de repouso. Ou seja, a gente vai estudar eletricidade, né, com cargas elétricas. A gente está falando de eletricidade, ou seja, de cargas elétricas em repouso, tá? Tem a eletrodinâmica, que é, no caso, as cargas em movimento. A gente tem a ideia de corrente elétrica, mas não é o nosso caso nesse momento, tá? Então vamos lá. A primeira ideia de eletricidade veio com Tales de Mileto. Essa figura aí é uma figura conhecida da filosofia. 600 anos antes de Cristo, ele descobriu que o âmbar, que é uma resina fossilizada, atritada com pele de animal, atraía pedaços de palha. Ou seja, né, no momento em que você atritava, por exemplo, lã com o âmbar, né, você tinha uma atração, né, de pedaços de palha na resina. E isso, obviamente, nessa época, tudo era rudimentar demais. As pessoas pensavam que era algo, né, bem estranho, né? Como isso é possível, né? Poderia ser coincidência, mas não. E aí essa ideia de âmbar em grego significa elétron. Por isso que a gente tem a ideia de eletricidade por causa disso, porque veio do âmbar, né? Daí deriva a eletricidade, elétron, né? Enfim. Então, a ideia do âmbar em grego significa elétron, tá? Então essa foi a primeira ideia. Depois de 2000 anos, veio um cara chamado William Gilbert. Ele inventou um pêndulo elétrico e descobriu que um corpo, quando atritado, adquire cargas elétricas. Quando o Tales de Mileto ele atritou, né, a resina com pele de animal, ele só descobriu que a resina atraía alguns objetos, como pedaços de palha. Mas o Gilbert foi além e ele descobriu que quando o corpo é atritado, você tinha as cargas elétricas ali. Bom, mas o que são as cargas elétricas? A gente vai explicar mais tarde. Otto von Guericke, né, e Charles Dufay. Olha o que eles fizeram, né? Observaram a repulsão entre as cargas elétricas e que a força elétrica podia ser atrativa ou repulsiva. Ou seja, então, não só eles observaram as cargas elétricas, mas também a repulsão e a atração delas. Então a coisa já começava, né, a mudar um pouco, porque ela já aparecia a ideia de força elétrica aí. Então existia uma força elétrica. Essa foi a primeira ideia, tá? Mas vamos lá. E daí veio um cara chamado Benjamin Franklin. Esse cara é um personagem, né, conhecido da política americana, né? Participou lá da Guerra da Independência, se eu não me engano, no século XVIII. Ele estudou a natureza dos raios e admitiu a transferência de eletricidade de um corpo para o outro. Ou seja, enquanto o Guericke e o Dufay descobriram a repulsão e a atração das cargas, o Benjamin Franklin foi além e percebeu a transferência entre essas cargas, de um corpo para o outro. Olha que beleza. E foi daí que ele, o vidro e lã. Eu trouxe um exemplo aqui, tá? Quando você atrita o vidro com lã, você tem, né, a ideia de que, veja aqui, a barra está eletricamente positiva e, né, você tem a lã eletricamente negativa. Né? Nessa época já estavam, né, os modelos atômicos estavam começando a aparecer. A gente vai falar sobre a estrutura da matéria, porque é importante entender a estrutura da matéria, o que é formada a matéria, a gente vai falar mais tarde, tá? Então veja. E depois do Benjamin, do Franklin, apareceu outro personagem italiano, o Alessandro Volta. Na virada do século XIX, né? Do século XVIII para o século XIX, né? Perdão.
descobrindo a pilha, ele conseguiu não só as descargas elétricas, mas uma corrente elétrica constante. Então, assim, antes, o que a gente tinha? A gente tinha simplesmente descargas elétricas, ou seja, você atritava um âmbar, né, com lã, você tinha ali cargas, você conseguia surgir cargas elétricas ali. Mas elas se perdiam no ambiente, né? A partir de um certo momento elas se descarregavam. Mas agora não. Com o Alessandro Volta, ele descobrindo a pilha, ele conseguiu o quê? Uma corrente elétrica. Isso é interessante. Né? Só que, claro, a gente não vai dar continuidade à ideia de corrente elétrica porque a gente está em eletrostática, tá? Então a gente vai falar da corrente elétrica mais na frente. Beleza? Então, veja como foi seguindo. Nada veio do nada. É importante a gente saber, né, que houve realmente uma evolução no estudo da eletricidade. Tá? E demorou bastante tempo, né? Mais de 2000 anos. Então vamos lá. Vamos falar sobre a carga elétrica. E antes de a gente falar sobre a carga elétrica, a gente vai falar sobre a estrutura da matéria. De que é formada a matéria? Né? A matéria é formada por pequenas partículas que a gente chama de átomos, que são constituídos por partículas ainda menores. Então, eu acho que depois da figura do Tales de Mileto veio o Demócrito, que ele falava que a matéria é formada por átomos. Né? Por isso que a gente chama de atomismo de Demócrito. Então, tudo entendia que, através do átomo, né, era a partícula mais elementar, ou seja, a menor partícula. Mas, com o tempo, né, e aí a gente vai falar sobre alguns modelos que foram aparecendo, que o átomo era formado por outras partículas, ainda menores, que no caso é os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons e nêutrons se localizam no núcleo do átomo. É 100 mil vezes menor que o átomo, mas é onde se concentra toda a massa, né, do átomo. E o elétron gira em torno do núcleo, que chamamos de eletrosfera. Os prótons e os elétrons apresentam uma importante propriedade física, que é, no caso, a carga elétrica. Vejamos aqui um modelo de Rutherford-Bohr. Gente, é claro que eu não vou falar dos modelos atômicos anterior a esse e depois deste, porque é o seguinte, eu vou falar desses modelos no curso de Física Moderna, tá? Eu vou estudar esse modelo aqui, a gente vai estudar esse modelo aqui, porque é um modelo que é um modelo depois do século XX que trouxe uma construção mais interessante. É claro que depois desse modelo tem os modelos quânticos, né? Mas não é interessante para a gente nesse momento, tá? Então, o modelo de Rutherford-Bohr, que foi um modelo já acho que nos anos 20, se eu não me engano, ele trouxe praticamente um modelo planetário, né? Você tinha um núcleo do átomo, né? Onde você simbolizava o Sol, por exemplo, e você tinha os planetas orbitando, que no caso são os elétrons, né? Então, o núcleo do átomo, você vai ver aí, que ele é formado por prótons e nêutrons, tá? Os prótons, partículas positivas, e os nêutrons não têm carga. O elétron, né, são as partículas negativas, tá? Então essa é a representação esquemática do átomo, não quer dizer que é assim, é só uma ilustração, tá? Então veja, é interessante ver, até mandar uma filosofada, que, né, se toda a massa está concentrada no núcleo, então todo o átomo é praticamente um vazio. Né? Então é como se o nosso corpo fosse praticamente um vazio. Né? Não é interessante isso? Meio louco, né? Então, você vai observar aí que o elétron ele vai orbitar e você tem essas órbitas aqui. Então, todos os modelos quânticos explicam mais aprofundado essa parte, né? Mas não é interessante para a gente nesse momento. Uma coisa de cada vez, né? E vamos lá. E a massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron. Ou seja, a massa do elétron é muito pequena. Né? Então a massa do próton é bem maior. Não é à toa que em química vocês estudam, né, o número de massa, né, e a massa atômica. Né? Então vocês vão ver aí. Tá? Que essa ideia de que o núcleo realmente contém praticamente toda a massa do átomo. Né? Agora vamos para a ideia da eletricidade, que eu coloquei aqui uma observação,
que um corpo eletricamente neutro significa que ele tem número de elétrons igual ao número de prótons. Como as cargas elétricas é uma propriedade da matéria, então todo o corpo, como ele é formado também de átomos, um corpo ele é eletricamente neutro. Mas, por algum processo de eletrização, ele ganha cargas elétricas, ele está eletrizado. Mas que cargas elétricas são essas? São as cargas, o quê? São as cargas negativas, né? Que seria os elétrons, tá? Veja, um corpo eletricamente neutro significa que ele tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Um corpo pode ser eletrizado negativamente, ou seja, que ele ganhou elétrons, ou eletrizado positivamente, ou seja, perdeu elétrons. Então, quando ganha elétrons, eletrizado negativamente. E quando perde elétrons, eletrizado positivamente. Éricles, e o próton? Não tem perda ou ganha de prótons? Não, gente, não tem. Na eletricidade não tem isso. Tá? Até porque, quando a gente está falando do núcleo do átomo, já tem outros aspectos, porque ali já está a física nuclear. Física do núcleo do átomo. Então, a eletricidade ela interage até próximo do núcleo, mas não dentro do núcleo. Então, nesse caso, a gente só fala dos elétrons, tá? Ou perde ou ganha elétrons, tá? E aí você tem a carga elementar, que é a quantidade de carga do elétron em valor absoluto, tá? Então, essa quantidade de carga é interessante que você vai ver o nome Coulomb, né, que é a quantidade de carga. Isso é uma homenagem a uma figura na física, né, do Coulomb, né, que foi o cara que trouxe a força elétrica, a lei, né, uma lei que é a força elétrica, né, entre cargas, tá? Mas vamos falar dele mais na frente. Então entenda que a quantidade de carga, seja a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ou seja, é muito pequeno. Certo? A carga elementar é muito pequena. Tá? E aí, vejamos o seguinte. A carga do elétron, como a carga do elétron é negativa, menos 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb. A carga do próton, mais 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb. Ó, e aí tem uma observação que eu coloquei aqui, tá? A observação é assim. É importante observar que a carga adquirida pelo corpo eletrizado só aparece em múltiplos inteiros de carga elementar, isto é, que a carga é quantizada em múltiplos da carga elementar. Dessa forma, a quantidade Q de carga de um corpo eletrizado é Q é igual a N, que é o número de elétrons ou prótons do corpo eletrizado, vezes a carga elementar, certo? Então, a quantidade de carga, né, Q, que eu chamei de Q, é o número de elétrons ou de prótons em excesso no corpo eletrizado. Tá? E lembrando, não existe meio próton, meio elétron, gente. Por isso que a carga é quantizada em múltiplos inteiros. Você só tem um próton, 2 prótons, 3 prótons, 4 prótons e assim por diante. Da mesma forma, eu tenho um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons e assim por diante. Tá? Então, neste caso, não existe meio próton, meio elétron, 1/3 de elétron, não tem lógica isso. Por isso que ela é quantizada, múltiplos inteiros, tá? Beleza? Olha aqui, gente. Eletrizado positivamente, falta de elétrons, a quantidade de carga vai ficar positiva. Eletrizado negativamente, excesso de elétrons, a quantidade de carga vai ficar negativa. É a ideia, né? Eletrizado negativamente, eu tenho excesso de elétrons, né? Com isso, negativo. Se eu tenho falta de elétrons, vai ficar positivo. O corpo está eletrizado positivamente. E aí eu vou ter o emprego dos submúltiplos, né, gente? Porque assim, você viu que a quantidade, né, de carga elementar é um número muito pequeno. Ou seja, se eu tiver 1 Coulomb de carga, eu tenho muita carga, certo? Porque, veja, tá 1,6 vezes a 10 vezes 10 a menos 19. Então, observe a carga de um só elétron. Tá?
Então, 1 coulomb de carga, eu teria cerca de praticamente 1,6 vezes 10 a 19. Né? Então, é uma coisa muito grande. Então, assim, por isso que a gente usa os submúltiplos, né? Porque daí a quantidade de carga, você vai ter 1 milicoulomb, né? 1 microcoulomb, 1 nanocoulomb e 1 picocoulomb, tá? Por isso que a gente vai usar esses empregos dos submúltiplos, tá? É aquela mesma ideia do quilômetro, né? Do quilo, né? Metro, quilômetro, né? A gente chama de quilômetro, que é 10 à terceira metro, né? 1 megametro, quer dizer o quê? Que é 10 elevado a 6 metros. E assim, se a gente for para giga, né? Tera, e assim por diante. Então, tem esses submúltiplos que a gente usa, tá? Na eletricidade, beleza? E falando sobre a ideia de partículas elementares, eu vou colocar aqui como se fosse um extra, os quarks. Erics, quem são os quarks? Né? Quem é essa figura dos quarks aí? Bom, os prótons e os nêutrons são formados por quarks. Bom, a gente tinha a ideia de que os prótons e os nêutrons e os elétrons eram as partículas elementares. Bom, o elétron é uma partícula elementar, mas os prótons e os nêutrons não. Por isso que vai aparecer os quarks. Veja, o próton ele é formado por dois tipos de quarks, né? O quark up e o quark down. Então, o próton é formado por 2 up e 1 down. Já o nêutron, né, o nêutron, ele é formado por 1 up e 2 down. E aí a gente pode calcular a quantidade de carga do próton e do nêutron. Então, veja, o valor da carga do próton, né, é uma carga elementar. O que é óbvio, né? O que tinha que ser assim, né? Então, veja, se eu somar, tá, 2 quark up e 1 down, vai dar quem? Ó? Vai dar 3 sobre 3e, que vai dar igual a 1e. Ou seja, né, mais 1, que é a carga do próton, a carga que é 1e positivo. O valor da carga do nêutron, não. Você vai ver que a carga do nêutron, como ele é neutro, tem que ser 0. E é o que realmente acontece. Se eu somar eles aqui, vai dar 0. 2 quarks down e 1 up. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por essa aula. Tá? Foi uma aula bem debruçada, assim, que eu achei, né, para a gente falar sobre os primeiros conceitos, a ideia de eletricidade estática, né? E daí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o princípio da eletrostática, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima e valeu!